Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem aí. Eu sou a Gisela, no Chique, sou médica há 35 anos, moro aí em Americana, tá? E trabalho há muitos anos em administração de serviços de saúde, principalmente no SUS, vários hospitais da região aí. E hoje estou triste porque não pude estar com vocês. Tinha um compromisso familiar que eu não pude ficar sem cumprir, então estou deixando gravada a minha participação nesse evento de hoje, que eu espero que esteja sendo um sucesso aí com vocês presentes, tá? A minha parte é falar sobre os aspectos técnicos, tá certo? Desses indicadores que o Grupo Mulheres pela Vida escolheu para poder seguir, para poder acompanhar e tentar, através deles, influenciar nas políticas públicas, fazer contato com políticos e em outros espaços de poder aí, para que a gente possa direcionar um pouquinho mais os caminhos desse país, desse estado, desses municípios em que a gente vive, tá? Como esse assunto é um pouco difícil, eu fiz uma apresentação que eu já vou compartilhar aqui para a gente poder ir seguindo e para que a gente não se perca nesses indicadores que colocamos, tá? O Grupo Mulheres pela Vida se reuniu agora no mês de março, após sugestão feita pela Maria Giovana, com mulheres de vários tipos, mulheres trabalhadoras, mulheres em maior vulnerabilidade, mulheres que são empreendedoras, mulheres da saúde, e a intenção dessas reuniões, dessas pequenas reuniões, era escutar as experiências, os conselhos, as demandas, as observações que essas mulheres tinham para fazer, tá? Em busca de construir caminhos mesmo para uma maior influência no setor público e nos caminhos que a gente tem por aí, tá? Ficou definido, então, que a gente se seguiria através de indicadores. E o que são mesmo esses indicadores? São números, medidas, né, que demonstram o desempenho de produtos, de processos, de qualquer coisa, que a gente possa olhar objetivamente e monitorar periodicamente para poder seguir e ver se o caminho está dentro do que tinha sido planejado, tá? Os países todos usam indicadores, e com as conversas que fizemos, a gente viu que muitas das coisas, das preocupações das mulheres, estavam dentro de objetivos já listados pela ONU, tá? Que são os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que deverão estar cumpridos até 2030 e que o grupo decidiu selecionar, dentro desses objetivos, os indicadores que tinham maior foco em mulheres. Nós procuramos isso por ouvir das mulheres com quem conversamos, que as preocupações maiores mesmo estavam em saúde e bem-estar, em igualdade de gênero e em educação de qualidade, tá? Que são coisas já ditas nesses próprios objetivos aí. Dentro disso, a gente conseguiu, então, selecionar os indicadores que buscávamos. A gente queria 3 indicadores, tá? Mas deixamos 4, porque a gente não podia deixar de falar da educação, tá certo? Então, estão aqui 3 indicadores que são os principais e também um indicador da educação. Foram selecionados, então, a razão da mortalidade materna, o número de registros de ocorrência de violência contra mulheres, a taxa de desemprego dividida por gênero e o IDEB, tá? A gente seguirá, então, esses indicadores, tá? E conversará a partir deles com todos os espaços onde formos participar, tá? Então, indo para o primeiro indicador, que é a razão de mortalidade materna, a gente vê que isso é a relação entre o número de óbitos maternos e o número de nascidos vivos que ocorre durante um ano em um determinado espaço geográfico, né? E aí, acho que o importante é dizer que morte materna é a morte que acontece de uma mulher durante a gestação ou no período do puerpério, tá? E que não está relacionada com acidentes, tá? Uma morte que não deveria ter acontecido, tá? Mas que aconteceu, infelizmente. Esses dados de mortalidade materna são checados pelos comitês de mortalidade materna que existem nas regiões, tá?
e que devem dizer se aquela morte foi mesmo classificada como morte materna ou não. E nascidos vivos são os bebês que nascem numa região, tá? Então, a meta é alcançar que essa razão de mortalidade materna fique abaixo de 30 mortes por 100 mil nascidos vivos até 2030. Isso é muito, é pouco? Quanto que morre hoje, tá? Infelizmente, eu coloquei aqui um gráfico, tá? A gente vê que a razão de mortalidade materna não é boa, tá? Ela ainda fica no Brasil, que é esse gráfico vermelho, tá? Por volta de 50, mais de 50 mortes por 100 mil nascidos vivos num ano. Em 2019 aconteceu isso. E o estado de São Paulo não está tão melhor assim do que o Brasil, tá? Também os dados mostram que tem ficado perto de 50 mortes por 100 mil nascidos vivos por ano, tá? E isso é um dado muito ruim, já que gravidez nem é doença, não é verdade? A gente não deveria morrer nessa fase, tá? Vamos colocar aqui os municípios mais próximos a gente, tá? E a gente vê que os números não são bons. Americana, que tem em 2019 e 2020 zero nesse indicador, tá? Também não deixa a gente alegre, porque zero é difícil da gente acreditar, tá? Já que a gente mesmo lembra que de algumas mortes que aconteceram e tal, e que podem estar relacionadas com morte materna. E isso nos mostra que também precisamos melhorar os dados dos comitês de análises, tá? Então, trabalhar com esse indicador vai ser uma coisa rica, porque ainda precisamos melhorar bastante para poder dizer que estamos como os países desenvolvidos, que desde muito tempo atrás, desde 2010 pelo menos, já tem 10 mortes de mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. O próximo indicador é o número de registro de ocorrência de violência contra mulheres, tá? Isso é o número de BOs registrados, né, e que tem a ver com violência de gênero, feminicídios e lesões corporais e outras coisas. O que a gente quer é zerar essas ocorrências, o país todo está tentando trabalhar com isso. E existem dados confiáveis e competentes no portal da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E a gente, quando vai lá olhar, vê que o interior do estado de São Paulo tem números incríveis de ocorrência de violência contra mulheres. Essa tabela é só de janeiro de 2022 e só de São Paulo, tá? E a gente pode ver que no interior do estado de São Paulo, em apenas um mês, teve 9 feminicídios, tá? São dados que preocupam muito. E a gente vê no Atlas de Violência do IPEA, que é um instituto bastante respeitado, né, que 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil em 2019, tá? Sendo que muitos desses assassinatos ocorreram dentro de casa, que lembra mesmo violência doméstica e tal. Então, um dado a ser trabalhado. O próximo indicador é a taxa de desemprego dividida por gênero, tá? O Brasil está se propondo a eliminar a desigualdade sexual aí na divisão do trabalho remunerado e até avançando nisso, pensando em talvez remunerar o trabalho doméstico, tá? No entanto, nesse momento, a gente vê que o desemprego das mulheres no pós-pandemia chama muito atenção e atinge principalmente mulheres com menor nível educacional, tá? Nesse gráfico, a gente pode ver o de cima, azul mais claro, é o gráfico de desemprego de homens e de mulheres, e o azul mais escurinho é o gráfico de desemprego de homens, tá? A gente vê que na pandemia tudo piorou bastante, e a gente vinha vindo até 2014 com índices abaixo de 10%, mas a partir de então eles foram subindo, e que para mulheres atualmente está 16,5% de taxa de desemprego, o que nos deixa muito preocupadas e buscaremos seguir esse indicador. O quarto indicador que fala da educação básica é o IDEB, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que tenta reunir na sua composição o fluxo escolar, né, se as pessoas estão sendo aprovadas, e as médias de desempenho que elas têm nas provas, no SAEB, na Prova Brasil, né?
para poder dizer como está o nível dessa educação. Ele é feito em 3 fases, tá certo? Tem no 5º ano, no 9º ano e depois no 3º ano do ensino médio, tá? São mensurados esses três níveis. E na nossa região, a gente vai mais ou menos. O 9º ano, os resultados do 9º ano do ensino fundamental preocupam bastante, tá? Porque eles estão com dificuldades maiores, né, de sua evolução, assim como do 3º ano do ensino médio, tá? E parece que a gente não está conseguindo chegar, infelizmente, aos níveis colocados como meta, que era obter 6 pontos a partir de 2022. Então, esse também será um indicador que a gente vai precisar olhar para garantir que os nossos filhos, nossos descendentes, né, possam ter uma vida melhor e ter maior educação do que na nossa geração a gente obteve, né? Então, o acompanhamento desses indicadores que agora estão propostos, tá? É que haja uma mensuração periódica desses dados, com análise e proposta do Grupo das Mulheres pela Vida, tá? Assim como divulgação na mídia e aos políticos já eleitos ou que sejam eleitos posteriormente, tá? Inclusive buscando uma vinculação do desempenho nesses indicadores à concessão de financiamentos, de apoios, né? Que isso traz uma certa força para que esses indicadores não sejam esquecidos, já que eles são bastante importantes para a nossa continuidade. Durante as reuniões com as mulheres, a gente também pôde conversar e ouvir que é preciso que os políticos incorporem um pouco mais de técnica em sua atuação, tá certo? Não dá para eles não saberem do que estão falando, tá certo? É preciso que tenham um pouco mais técnica, que usem indicadores gerenciais. Assim como é necessário que as linhas mestras para uma construção do país sejam mantidas, já que a gente está aqui não construindo carreiras políticas, mas construindo o país, tá certo? Construindo bons momentos futuros, tá? Então, a persistência da gente como cidadão ela é essencial para a continuidade e para a melhoria do país, tá? A gente entende no grupo que a busca dos resultados e a valorização desses indicadores, desses 4 indicadores, que são números simples e de fácil obtenção, nos levará por bons caminhos daqui para frente, tá? E a gente vai procurar sempre compartilhar com as mulheres que estão nos dando apoio agora o que foi acontecendo e como que esses números vão evoluindo e o que a gente conseguiu obter em políticas públicas para essa melhoria que estamos buscando, tá certo? Agora acho que é só obrigada, tomara que a gente possa ir juntas nesse caminho e ocupando um pouco mais os espaços que a gente pode obter e pode utilizar para uma melhora na vida de todas nós, de todas as nossas famílias nesse país, né? Um grande abraço a todas, viu? Muito obrigado por terem estado, ajudem-nos nesse caminho, tá certo? E a gente está sempre à disposição do que for necessário aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.